A gente trabalhou já alguns conceitos importantes que eu queria apenas recapitulá-los rapidinho. Por favor, Maurício, retome aí para o início, só para eu recapitular. Pronto. Vai para a definição teológica de igreja. Por favor. É o slide 5. Pode voltar, pode voltar. A gente apresentou uma definição de igreja, que é uma definição muito importante, baseada em um livro chamado A Igreja é Essencial. Pronto. É um pouco mais na frente. Pode passar. Pronto. Ok. Aí mesmo. Essa definição teológica de igreja, que diz assim: o que é a igreja? A igreja, os irmãos estão conseguindo visualizar? Sim? A igreja é um grupo de cristãos, e esse grupo de cristãos, ele se reúne, e esse grupo de cristãos, ele se reúne como uma embaixada terrena de quê? Do reino celestial de Cristo. E esse grupo de cristãos, que é essa embaixada de Cristo, o que é que ele faz? Ele proclama as boas novas. Nós cantamos há pouco, né? Somos os pés e as mãos do Senhor Jesus. Uma linguagem figurada que mostra a realidade que nós somos corpo de Cristo e que levamos o Evangelho de Cristo ao mundo. Então, esse grupo de cristãos se reúne como embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo. E Cristo é o Rei. Para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças ou dos sacramentos, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Esse conceito é baseado nesse livro, um livro recente, chamado Igreja Essencial, ou Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. E aí nós vimos três aspectos muito importantes sobre a igreja. Primeiro, a igreja é o povo de Deus, aqueles que foram criados pela fé por meio do Evangelho de Deus. Esse foi o primeiro conceito que nós vimos a respeito de igreja. O segundo conceito que nós trabalhamos sobre a igreja é que a igreja, além de ser o povo de Deus, aqueles que foram criados pela fé por meio do Evangelho, é que a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos igreja coletivamente, ninguém é igreja individualmente. A gente trabalhou isso. Eu não sou a igreja, eu sou membro da igreja, tá? Nós somos membros da igreja, nós fazemos parte da igreja, mas igreja envolve coletividade. Igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja, portanto, nós como membros da igreja, juntos nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, individualmente somos membros desse corpo. Então nós somos a igreja, o corpo de Cristo, aqueles que são membros uns dos outros na vida de Cristo. Esse foi o segundo conceito. E o terceiro, que nós trabalhamos, só para recapitular e entrarmos no nosso assunto hoje, é que a igreja é a comunhão do Espírito. O que eu quis dizer com isso? Isso é um conceito trabalhado pelo Timothy Keller, que a igreja é um modelo do futuro, e esse modelo é dado pelo Espírito. Presta atenção. Nós temos duas eras
que coexistem no mundo de hoje. Quais são essas duas eras? Para a gente entender melhor isso, vamos analisar nós mesmos. Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Lembra desse texto? Estão lembrados? Lembra o que diz o verso 17? O verso 17 mostra o quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E por que eles militam? Por que o Espírito milita contra a nossa natureza pecaminosa, a carne? Por que eles militam? Hein? Porque eles são opostos, porque eles são antagônicos. Este texto descreve a tensão que nós vivemos interiormente, a batalha entre viver no Espírito e andar segundo a natureza caída. E esse texto, ele demonstra o conflito no mundo. Por quê? A Bíblia fala que, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele, o Senhor, Ele nos libertou de onde? Do império das trevas, e Ele nos transportou. Ele nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado. Então nós temos duas realidades espirituais que estão presentes neste mundo: o império das trevas e o quê? O reino de Deus. Você já teve aquela experiência de querer fazer o bem, de desejar fazer o bem, mas há uma outra força que tenta lhe empurrar para o mal? Quem já teve essa experiência? Seja bem-vindo, você é humano, pecador. Paulo teve essa experiência. O que essa experiência mostra? Ela mostra um conflito que há. Certa feita, Jesus falando para os seus discípulos, e Jesus falou sobre o reino de Deus. E Jesus disse que o reino de Deus estava onde? Onde o reino de Deus está? Vou fazer uma pergunta: o reino de Deus está aqui, sim ou não? Por que o reino de Deus está aqui? Quem está vendo o reino de Deus aqui? Onde é que está o reino de Deus? Hã? O reino de Deus está onde? Está em nós. O reino de Deus está em nós. Mas nós temos ainda Satanás agindo com os seus demônios. Há ainda o império das trevas. E isso mostra que existem duas realidades que coexistem nesse universo. A primeira realidade é uma realidade que está passando. A segunda realidade é uma realidade que chegou, que vai se expandir e que no futuro vai dominar totalmente. A primeira realidade é a realidade de um mundo caído. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: vai alta a noite e vai chegando o dia. Isso é uma linguagem espiritual. O tempo das trevas está passando, o dia está raiando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Romanos capítulo 14. Então note, há um conflito. São duas realidades antagônicas que ainda coexistem. E o que a igreja faz? Um dia, o Senhor Jesus, quando Ele voltar, presta atenção. A Bíblia resume assim a escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Como é que a Bíblia resume? Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Ele vai voltar. Quando Ele voltar, à volta de Cristo. Segundo lugar, ao juízo final. Ele vai julgar todos
todos irão ressuscitar, os que morreram, e ele vai julgar absolutamente todos. Graças a Deus, porque os crentes em Cristo, eles já foram justificados. E por isso eles já sabem qual vai ser o resultado do julgamento. Porque o que é a justificação? É como se fosse essa antecipação do julgamento final. Deus em Cristo, Ele já nos justificou, Ele já nos declarou justos. Então, vai haver a vinda de Cristo, o juízo final, e qual é o terceiro evento depois do juízo final? Depois do juízo final vai haver o quê? Vai haver o quê? E aí? Há o juízo final e depois? Depois há o estabelecimento do novo céu e da nova terra. E aí o império das trevas, a nova era chegou, se estabeleceu, se expandiu, dominou. O mal foi vencido, o mal foi expulso, Satanás, os demônios, os ímpios são lançados no lago de fogo, e o reino de Deus, que hoje é invisível, está dentro de nós, mas ainda é invisível, ele será visível. O reino de justiça, o reino de paz, de alegria, o reino sem nenhuma maldade, sem nenhuma violência. Qual é a função da igreja? A função da igreja é espelhar pelo Espírito esse reino futuro. É isso que eu estou dizendo aqui. É essa a função da igreja. A igreja deve ser um modelo do futuro. Um modelo do que será o céu. Então, o que acontece? O cristão, ele é um indivíduo diferente. Por quê? Porque ele está no mundo caído, mas ele vive valores de outro mundo. Por isso que era muito comum os crentes dizerem, né? Eu não sou desse mundo. Jesus disse isso. Se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria o que era seu, né? Tem até uma história antiga que eu ouvia na minha época de criança. Uma mulher se encontra com um homem perto de um cemitério. Aquele homem estava muito apavorado. Porque ele tinha medo, ele achava que as pessoas mortas iriam voltar com seus espíritos e assombrarem os vivos, né? Esse conceito supersticioso. E aí ele lá, naquele ambiente, faltou energia, estava muito escuro, perto do cemitério, e ele com medo, e aquela senhora estava ali andando tranquila. Não é? E aí aquele homem perguntou, a senhora não tem medo dessa hora, no escuro, estar andando perto do cemitério? Não. E aquela mulher deu uma resposta para aquele homem, que ele não entendeu bem, ou ele entendeu de forma errada. Ela diz assim, meu filho, quando eu era deste mundo, eu tinha medo. Mas agora que eu não sou deste mundo, eu não tenho medo nenhum. Ela estava querendo dizer uma coisa, mas ele entendeu outra coisa. Exatamente. Então a igreja é essa comunhão do Espírito. Bem, aí eu quero conversar com os irmãos, nessa meia horinha, tá? Sobre um exame bíblico de práticas de construção da comunidade. Como é que a gente constrói uma comunidade? Como é que a gente edifica uma comunidade? Como é que a gente vive o que é ser igreja? O que é ser igreja? E como é que nós temos a experiência de vivenciar a realidade da igreja? A gente precisa entender, antes de tudo, essa interdependência cristã. O que significa interdependência? Alguém pode nos ajudar? Em termos simples, o que é a interdependência? Dependência mútua, exatamente. Então, nós dependemos mutuamente. Eu dependo de você. Você precisa de mim. Eu preciso de você,
você precisa de mim, como dizia aquele cântico antigo, nós precisamos de Cristo até o fim. Tem um monte de gente que nem lembra desse cântico, né? Mas na minha época de criança, né, eu cantava. Então, assim, há uma dependência. Não há independência, há dependência e interdependência. Nós precisamos uns dos outros. Exemplo, vamos pensar na imagem do corpo. A sua mão precisa do seu pé. Os seus olhos precisam dos seus ouvidos. Nós precisamos uns dos outros. Veja que Paulo, ele diz que no corpo de Cristo, cada membro, ele está ligado. Ele está ligado um ao outro. Cada membro do corpo de Cristo está ligado a todos os outros. Pense no seu corpo. A sua mão está ligada ao seu antebraço, ao seu braço, que está ligado aos seus ombros. Nós estamos ligados como igreja, como corpo de Cristo. Isso aqui, irmãos, é mais profundo do que o conceito moderno de ser membro de um clube. Por exemplo, tem pessoas que são membros de um clube, mas elas nem se conhecem. Elas não sabem nem quem o outro é. Só que o termo grego que Paulo usa aqui para membro é a expressão melos. E esse termo é a palavra comum para uma parte do corpo humano. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós somos membros e órgãos uns dos outros. Vocês são os olhos, os braços e o coração uns dos outros. O que significa isso? Que nós somos profundamente interdependentes. Não há cavaleiro solitário da fé. Nós precisamos uns dos outros. E quais as implicações disso? As implicações desse princípio, irmãos, elas são esmiuçadas em dezenas de passagens em que Paulo usa a expressão uns dos outros ou uns aos outros. Se você lê a Bíblia, eu já falei isso várias vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe várias vezes Paulo usando essa expressão uns aos outros, acompanhada de um verbo imperativo. O que é o verbo imperativo? Qual a função do verbo no imperativo? Dá uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. E aí você tem vários verbos acompanhando a expressão uns aos outros. Exemplo, quem pode nos dar exemplo? Amai-vos uns aos outros, que mais? Perdoai-vos uns aos outros, que mais? Suportai-vos uns aos outros, que mais? Animar uns aos outros, ou exortar uns aos outros, que mais? Eu não ouço direito. É impressionante como eu não ouço. Como? Eu não ouvi, não. Cumprimentar uns aos outros. Está vendo? A irmã teve que fazer gestual para entender o que ela está querendo dizer. Né, Maria? Consolar uns aos outros. Amar uns aos outros. E por aí vai. Cantar uns com os outros. Saudar uns aos outros. O que significa isso? Significa que nós vivemos vida cristã nos relacionando com os outros. Por isso que, por mais útil que seja a transmissão online, e ela foi e tem sido útil nesses dias de pandemia, mas ela não consegue suprir e substituir. Não dá para nós vivermos o que é essa igreja online. Ela é útil, ela tem o seu valor para pessoas que não podem vir por motivos de força maior. Ela recebe o alimento, ela é edificada, mas não dá para a gente viver o conceito bíblico de igreja só no online. Não há. Porque envolve interação. Eu vou começar hoje
a conversar com os irmãos sobre práticas de construção da comunidade, sobre condutas específicas que constroem uma comunidade cristã. E hoje, se der tempo, a gente trabalha as 3 primeiras, dando tempo, tá? As 3 primeiras práticas, elas se referem a afirmar uns aos outros. Essa é a linguagem do Keller. A tratar uns aos outros como amigos. Como amigos. Até aí está tudo claro, irmãos? Alguma dúvida? Simples, é? Então vamos pensar nessas práticas. Eu vou apresentar aqui a primeira prática que Deus quer que nós vivenciemos como cristãos. Primeira prática é afirmar as qualidades, as habilidades e os dons uns dos outros. Vamos observar alguns textos que tratam sobre isso. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 10, diz que nós devemos honrar ou dar honra aos outros. A gente não honra simplesmente alguém que a gente acha que ela está numa posição superior a nós. Está entendendo? Aí a gente vai se encontrar com o presidente, com o governador, com o prefeito, com o senador, com o deputado, e aí a gente honra. Ok, a gente honra. É uma autoridade, sim. Mas a gente não honra somente indivíduos que nós o reputamos e está numa estrutura hierárquica acima da nossa por causa da função que ele ocupa. A Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros, ou seja, tratar as pessoas com honra. Está entendendo? Então vamos imaginar que você tem muito dinheiro, que você é uma pessoa assim, muito conhecida, ou uma pessoa que tem um QI privilegiado, e aí vai conversar com uma pessoa bem pobre, uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, e nós fazemos parte da mesma comunidade de fé. A Bíblia diz que é nossa função honrar essa pessoa. Não é lindo isso, irmãos? Como Deus em Cristo nos une, nos faz uma só família, como Deus em Cristo nos faz um só corpo, como Deus em Cristo nos coloca no mesmo patamar, somos irmãos, com funções diferentes, com ofícios diferentes, mas somos irmãos. Segunda prática, segundo texto, dentro dessa prática de afirmar as qualidades, as habilidades e os dons uns dos outros. Não se queixem uns dos outros. Tiago 5,9. Esse texto, ele faz parte da nossa meditação nas células essa semana. Terceiro texto, Romanos 12, 3 a 8. Além de não vivermos nos queixando uns dos outros, nós precisamos confirmar os dons uns dos outros. Confirmar os dons uns dos outros. Esse texto, Paulo, fala sobre os dons. E que nós devemos pensar sobre nós mesmos com moderação. E que cada pessoa que tem um dom deve exercê-lo, seja liderança, seja misericórdia, seja serviço, seja exortação, deve exercê-lo da melhor forma possível. Então note, perceba, a primeira prática da construção de uma comunidade está aí. Romanos 12, 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O que que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo, irmãos, é muito mais do que elogiar. É afirmar, é honrar, é celebrar os outros, é se alegrar pelo outro, é encorajar o outro.
é se regozijar pela vida do outro. Está entendendo? Se o irmão é abençoado, nós somos abençoados. Se o irmão é honrado, nós somos honrados. Paulo diz: deem sempre preferência aos outros. O que significa, portanto? Os cristãos devem ser pessoas que estão sempre prontas para a glória de Deus, obviamente, aplaudir e celebrar o que os outros fizeram. Pessoas que não têm dificuldade em elogiar o outro, para a glória de Deus, em apreciar o outro, em fazer declarações de apoio. Está entendendo, irmãos? Às vezes a gente fica com dificuldade de expressarmos coisas boas e abençoadoras para o outro. Aí quando o outro morre, aí vamos elogiar. Não tem nenhum problema em a gente elogiar alguém que morreu. Mas ainda é muito melhor a gente elogiar e abençoar aquela pessoa viva. Você está entendendo? Eu me lembro quando eu visitei um irmão muito querido, um líder. Ele estava na UTI e eu tive a oportunidade de visitá-lo. E foi muito rápida a visita, porque tinha outras pessoas que iriam visitá-lo. Mas eu me lembro que eu disse assim: eu quero dizer para o senhor que o senhor é muito amado e que nós lhe amamos muito e que nós estamos orando pelo senhor. A próxima vez que eu o vi foi no caixão. Ele está com o Senhor, ele está na glória. Mas nós precisamos expressar para os nossos irmãos amor. E nós precisamos declarar isso. Então, irmãos, essa aqui é uma prática deliberada da gente identificar nos outros algumas coisas. Primeiro, em que áreas eles estão crescendo e fazendo progresso. A gente olha para o nosso irmão e a gente está convivendo com ele, tendo contato com ele, e a gente percebe que ele está crescendo espiritualmente, que ele está progredindo espiritualmente. Fale isso para ele, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Não é para ele se orgulhar disso, é para que Deus seja glorificado. Irmãos que têm talentos, que têm dons, que abençoam e que beneficiam os outros para a glória de Deus, fale isso para ele. Mas às vezes a gente fica com tanto medo da pessoa se orgulhar, com tanto medo da pessoa se envaidecer, que a gente não traz uma palavra de encorajamento para a pessoa. A gente precisa se lembrar que tudo que temos de bom não é nosso, é de Deus. Tudo que nós temos de ruim é nosso. Mas sabemos que nós precisamos celebrar coisas que Deus nos deu, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Uma outra área, que sacrifícios os nossos irmãos estão fazendo para fazer a coisa certa, ainda que os outros talvez não estejam cientes disso. Quarto lugar, frutos, dons e sacrifícios devem ser confirmados e afirmados na comunidade. Então essa é a primeira prática. A prática de afirmar qualidades, habilidades e dons uns dos outros. Está claro isso aí, irmãos? Está claro? Simples, é? Mas aí tem uma segunda prática. É a prática de afirmar a igual importância uns dos outros em Cristo.
há uma igual importância de todos nós em Cristo. Olha o que Romanos capítulo 15, versículo 7 diz: acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês. Cristo acolheu você, então acolha o seu irmão. 1 Coríntios 12, 25, os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Terceiro texto, 1 Pedro 5:5, que todos se revistam de humildade. Humildade, irmãos. Humildade no trato de uns com os outros. Paulo chega a dizer em Filipenses que nós precisamos considerar o outro superior a nós. Tiago capítulo 2, versículo 1, diz assim, vamos ler juntos esse texto, irmãos? Tiago 2:1, você pode ler junto comigo, por favor? Vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Jesus está dizendo, aliás, Tiago está dizendo que a gente não pode ser ao mesmo tempo cristão e fazer acepção de pessoas, tá? Porque a pessoa é pobre, porque a pessoa é rica, tá? Então nós precisamos afirmar a importância uns dos outros. Ou seja, esta é uma mentalidade que se recusa a ficar impressionada, presta atenção, com os meios de ascensão ou com a hierarquia social do mundo. Gente, tem pessoas que elas só são amigas de outras por causa da posição social delas. Sabia disso? Você sabia disso? Tem gente que só conversa com algumas pessoas por causa da posição social dela. Sabe o que é isso, irmãos? Isso na sociedade está assim, ó. Mas isso é pecado, irmãos. Eu não posso tratar o outro por causa da posição social dele. Porque ele tem dinheiro, porque ele tem título, porque ele... Bobagem. Isso é tudo, como diz Eclesiastes, vaidade. É um vácuo, é um sopro. A morte chega e pronto. Então, note bem, nós não tratamos os outros baseado na ascensão dele, na hierarquia social dele. Nele, algumas classes, raças, vocações e culturas têm mais poder do que outras. Isso é comum no nosso mundo, nesse mundo. Mas a Bíblia nos chama, em numerosas passagens, a nos recusarmos a deixar que essas distinções entrem na igreja. O que é que nós somos? Nós somos irmãos. E qual deve ser a nossa prática? A nossa prática é construirmos relacionamentos com outros cristãos para além de barreiras culturais tradicionais. Então, por exemplo, racismo, a separação em classes, imperialismo cultural, etc., precisam ser arrancados do nosso coração pelo Evangelho. E aí o Keller dá um exemplo, ele diz assim, se você preferir que um amigo, parente cristão, se case com uma pessoa da mesma raça, classe ou status, independentemente da sua convicção religiosa, em vez de se casar com um cristão sério, de uma raça, classe ou status diferente, o Evangelho não transformou os seus preconceitos. Dá um exemplo. Às vezes uma pessoa começa a namorar com alguém que não tem temor a Deus, que não ama a Deus, e aquela pessoa é crente, e aí vem outra pessoa, às vezes um progenitor, alguém da família, ou um amigo, e diz assim, mas ele é filho do doutor fulano de tal. Validou, foi? Validou o relacionamento porque é filho do doutor fulano de tal?
Ou a minha filha está... Nada contra namorar e casar com filho de doutor, não é isso que eu estou querendo dizer. Nada contra, bênção. O que eu estou querendo dizer é que é isso que o Senhor está nos mostrando. Se uma pessoa, ela simplesmente preferir que um amigo, que um parente case com alguém, simplesmente porque aquela pessoa ou é da mesma raça, ou tem a mesma classe ou status social social superior, independentemente da fé dele, isso significa que aquela pessoa precisa mudar os seus conceitos. O evangelho precisa tocar nesse aspecto da sua vida. Segunda prática, afirmar a igual importância uns dos outros. Eu quero apresentar a terceira prática e parar por hoje. Olha que coisa aqui. Afirmar uns aos outros por meio de afeição tangível. Veja, nós ainda estamos aqui com as nossas cadeiras separadas. Não é isso? Por causa da pandemia. Nós estamos ainda usando máscaras por causa da pandemia. Meses e meses e meses e ano vira e distanciamento social. Não toca. Cumprimento à distância. Foi difícil, não foi, irmãos? Fala sério. Ou é simples para você? Querer pegar na mão de uma pessoa e... Pega ou não pega? É assim ou é assim? É dose, né? Fala sério. Por que, irmãos, é difícil para a gente? Porque a afeição é algo que se manifesta, inclusive, com toque. Sabia disso? Você sabia disso? Toque santo, toque puro, toque sem maldade, toque para a glória de Deus. Mas é isso. Veja, por exemplo, claro que tem um aspecto cultural aqui, mas olha o princípio, olha o que Paulo diz, Romanos 16:16, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Claro que é um elemento cultural aqui, não é? Claro que é um elemento cultural, desse beijo. Você já viu situações altamente estranhas para nós, às vezes em regiões do mundo em que dois homens se cumprimentam e dão um beijo no outro. Isso é estranho para a gente, não é? Mas para eles não é. Tá? E ali é um beijo puro, não há nenhum tipo de relacionamento sexual ali, ou inclinação nesse sentido, tá? Então, mas note como esse texto nos mostra que a afeição, ela tem um elemento tangível. Por isso que é difícil para a gente não pegar na mão. De alguma maneira não tocar numa pessoa. Por quê? Porque a afeição é algo que se manifesta também pelo contato. Olha o que Tiago 1,19 diz. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Ou seja, afeição tangível. Olha o que Efésios 4,32 expressa. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. 1 Tessalonicenses 3,12, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos. O que é isso? Que nós precisamos afirmar uns aos outros por meio de afeição tangível. Eu quero fechar esse momento aqui com vocês, tá? Então perceba. Há diversas instruções no Novo Testamento que mostram isso. E aí eu cito, veja que essa instrução ela se repete, Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:20, 2 Coríntios 13:12. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Lembre, há um contexto cultural aqui. Não significa que você tem que saudar a pessoa necessariamente beijando. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas qual é a ideia? A ideia é uma afeição que se expressa de alguma forma. Ou, 1 Pedro 5,14, um beijo fraterno.
E aí eu coloco, mesmo que nós reconheçamos a necessidade de alguma tradução cultural para a nossa própria época, isso não remove a nossa responsabilidade de obedecer à ordem bíblica, de comunicar amor e afeição de um modo visível. O que significa isso? Significa, irmãos, que nós não devemos ser frios, ser ríspidos, secos, indiferentes e rudes uns com os outros. Que nós devemos estar dispostos a falar sobre o nosso amor uns pelos outros. E qual é uma das maneiras mais fáceis de praticar a afeição? É ouvir o outro. É ter tempo de ouvir o outro. Ao invés da gente simplesmente venha se apressar a falar e a falar. Mas nós precisamos também ouvir. Eu termino esse momento com duas frases. A primeira do John Stott. Olha o que John Stott disse. Deus deseja que a sua igreja seja uma comunidade de apoio mútuo. Apoio mútuo. Consolem-se uns aos outros, Paulo escreve. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. A palavra uns aos outros, aleloi no grego, enfatiza a reciprocidade do cuidado cristão. Presta atenção, irmãos. Eu cuido, mas eu sou cuidado. Tem gente que quer ser cuidado, mas não cuida. Tem gente que quer ser beneficiado, mas não beneficia. Igreja é esse ambiente que eu cuido e eu sou cuidado. Você cuida e você é cuidado. É reciprocidade, é contato, é interação. Então, às vezes acontece uma pessoa, por exemplo, ela adoece e diz assim: eu adoeci e ninguém ligou para mim. Você avisou? Você disse? Quantas pessoas sabiam? Está entendendo? Então, observe que John Stott diz que a reciprocidade do cuidado cristão, não devemos deixá-lo nas mãos de uma elite de consoladores ou conselheiros profissionais. Eles têm uma função importante para cumprir, obviamente, mas apoiar, cuidar, encorajar e consolar são ministérios que pertencem a todos os membros do corpo de Cristo. Amém, meus amados irmãos? A todos. Amém, irmãos? A todos os membros do corpo de Cristo. E aí, Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: o primeiro serviço que alguém deve aos outros na comunhão consiste em ouvi-los. Assim como o amor a Deus começa com ouvir a sua palavra, assim o começo do amor por outros é aprender a ouvi-los. Ouvir pode ser um serviço maior do que falar. Há um tipo de ouvir, um ouvir impaciente e desatento, que apenas aguarda a chance de falar e assim se livrar da outra pessoa. Não é esse o ouvir que Deus quer de nós. É um ouvir atento, um ouvir abençoador. Concluo dizendo que estas três práticas nos mostram a necessidade de nós tratarmos uns aos outros como amigos. Assim deve ser construída a comunidade, a igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar?